Olá a todos, eu sou o professor Samuel Moura Soares. Esse é o nosso canal da Teofísica. Eu sou mestre em Física e sou doutor honoris causa em Teofísica. E está conosco o professor Tony Pimentel, que vai se apresentar, falar um pouco sobre ele, para que vocês também o possam conhecê-lo. Tudo bom com vocês? Meu nome é Tony Pimentel, eu sou cientista da computação, formado pela Universidade Federal de São Paulo. Sou também mestre em computação aplicada e inteligência artificial no INPE, formado também pelo Instituto de Teofísica Internacional como teofísico, e vou ser aqui companheiro nessas lives, nesses vídeos. Muito bem. Então, vocês estão vendo que o pessoal aqui é um pessoal que tem conhecimento científico. Também temos conhecimento teológico, né? Eu sou teólogo e o professor Tony está estudando teologia Sim, também. Esqueci de falar. Isso. Eu estudo teologia pela Faculdade Batista do Paraná, no 4º semestre agora. Muito bem, então será muito interessante os diálogos que vamos ter aqui, a apresentação do que vamos fazer. Muita gente não conhece a teofísica, outros já conhecem, alguns apenas ouviram falar, mas o que seria a teofísica? Pela etimologia da palavra, você vê que seria a união entre a teologia bíblica e a ciência. No modelo teofísico, como nós chamamos, nós propomos a unificação do modelo criacionista, literalista, bíblico, com o modelo científico atual. Logicamente, muitos de vocês devem estar pensando, isso não é possível, como que é possível isso, né, professor Tony? Mas nós vamos mostrar aqui que isso é possível. Nas lives que teremos também, vocês poderão participar, né, com opiniões, com sugestão de temas, com perguntas. Então teremos uma interação muito legal nesse canal da Teofísica. Esse canal, professor Tony, é um sonho bem antigo. Nós, pela graça de Deus, né, pela cooperação, nós temos que agradecer aqui à Igreja Batista Identidade, que cedeu o espaço aqui, o seu estúdio, para podermos realizar esse sonho. Então, é o sonho de muita gente, muitas pessoas, muitos teofísicos agora têm um canal para poder divulgar e também para participar, né, ativamente de tudo que iremos fazer aqui. Por que, muita gente pergunta isso para mim, professor Tony, por que é necessário, por que a gente precisa usar a ciência para interpretar a Bíblia? A Bíblia por si só já não é suficiente, né? A própria palavra não interpreta a palavra, e realmente é verdadeiro que é a própria palavra que deve interpretar a palavra. Isso é uma regra, né, da exegese, da hermenêutica, da teologia de um modo geral, de que é a palavra de Deus que deve interpretar a própria palavra. Ou seja, não é o que eu acho, não é o que o Tony acha, mas é o que o próprio Deus acha sobre a sua palavra. Então, a diferença, professor Tony, é que no modelo teofísico, e isso é bíblico, vocês vão observar com o tempo que o modelo teofísico é bíblico. Ele, além de ser bíblico, ele é centrado em Cristo Jesus. Ele é um modelo teocêntrico, né? O professor Tony, que é teofísico, já observou isso. Com certeza. É um modelo profundamente centrado em Cristo Jesus e na palavra de Deus. É cristocêntrico. Cristocêntrico, exatamente. Então, será muito interessante o nosso diálogo com vocês aqui, para que as pessoas possam ir descobrindo essa nova maneira de ver a palavra de Deus. No modelo teofísico, professor Tony, a natureza, o universo, as leis da física, tudo isso expressa a palavra de Deus. E isso está na Bíblia, nós vamos mostrar aqui. E nós vamos começar, professor Tony e amigos telespectadores, com um versículo bíblico que vai responder a essa pergunta. Por que a gente precisa usar a ciência para interpretar
a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre isso. Em Romanos 1, capítulo 20, vamos ver aí a projeção Vamos ver lá. desse versículo, né? Em que Paulo vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Então, Romanos 1:20 diz aí, olha, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, Tony, aí na palavra de Deus, veja só, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, Paulo está dizendo que os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus e a natureza divina de Deus são expressas na natureza, sendo claramente entendido por meio da natureza. Sim. Agora, o que será, nós vamos depois, nos próximos programas, poder falar com detalhes sobre isso, mas o que é o poder de Deus? A Bíblia é que deve dizer para nós o que é o poder de Deus, não é nós que temos que dizer. A Bíblia diz assim, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a Bíblia diz que o poder de Deus é o Evangelho. E aqui nós vimos em Romanos 1:20, que diz que o poder de Deus, o Evangelho, está expressa na natureza, nas coisas criadas. É por isso, professor Tony, que vários cientistas, por exemplo, como Francis Collins, né, o diretor do projeto Genoma, ele se converteu, segundo o testemunho dele, só no laboratório, só estudando a natureza, ele se converteu. Ele pensou, deve ter um Deus que criou todas essas coisas. Então, a própria natureza pregando o Evangelho para ele. Então, os atributos invisíveis de Deus se manifestam nas coisas visíveis. Agora, a pergunta que eu faço aos telespectadores é: quem é que estuda a natureza? Quem é que conhece a natureza? São os teólogos ou são os cientistas? É a ciência que estuda a natureza e as suas leis. Ora, se a natureza e as suas leis expressam o Evangelho, expressam os atributos invisíveis de Deus, expressam o poder de Deus, então é óbvio, pela palavra de Deus, que os teólogos, aqueles que interpretam a palavra, precisam entender o que diz a natureza. E para isso precisa haver esse diálogo, né, essa interseção com a ciência e com os cientistas de um modo geral. Então pelo que você está dizendo, a gente tem que considerar tanto a verdade bíblica, a verdade revelada, e também a verdade que está revelada na natureza. A verdade que os cientistas conseguem mensurar, conseguem testar, conseguem descobrir por meio das leis da natureza, por meio das interações entre os seres, entre as leis mesmo. Então, pelo que eu estou entendendo, e a gente já comentou bastante nas aulas, a gente consegue considerar tanto a Bíblia como regra de fé e prática, e também verdadeira, como também a verdade conseguida, descoberta, expressa na natureza. Isso. Exatamente. A gente tem que lembrar que o autor aos Hebreus diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, Deus fala de muitas maneiras. Então nós sabemos, professor Tony, que isso que nós chamamos de Bíblia hoje, esses 66 livros que compõem a palavra de Deus, eles foram escritos num período de 1.600 anos, por aproximadamente 40 homens, né? 40 homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia. Só que, veja só, milhares, milhões de anos antes de haver a Bíblia escrita, Deus não falava? Como que ele falava? Né? E quando não havia nenhum ser humano na terra, Deus não falava, Deus era mudo. A Bíblia diz que Deus falou
né? Produza a terra seres viventes. Então, muito antes de haver ser humano, Deus já falava e já se expressava da natureza. Então, como que ele se expressava se não havia o livro escrito? Então, a Bíblia mesmo nos orienta, nos fala que ele falava através da natureza também. Deus opera através da natureza, né? E isso é muito fácil de se entender, né? Por exemplo, quando você fala, professor Tônio, com alguém que é um cristão, um religioso, e pergunta assim, quem deu a vida para você? A pessoa diz assim, foi Deus que me deu a vida. E se você perguntar para um ateu, quem deu a vida para você? O ateu vai responder, foi meu pai e minha mãe. Sim. O ateu está errado? O ateu não está errado. É que a resposta de ambos está incompleta, né? Perfeito. Na verdade, a resposta correta seria a fusão das duas coisas. Então, a resposta completa seria, foi Deus que me deu a vida através do meu pai e da minha mãe, usando meu pai e minha mãe. Por processos naturais. Por processos naturais, ou seja, a natureza expressa essa vontade de Deus que foi que você viesse à vida. Então, é esse entendimento que é a teofísica, é essa união, né, desses dois modelos, o modelo bíblico, nós vamos tratar aqui de teologia bíblica, né? Nós sabemos que existem várias teologias, nossa teologia é uma teologia bíblica e também o nosso, além do modelo teológico bíblico, o modelo científico atual, nessa harmonia. Esse será o nosso campo de atuação aqui no seu canal da Teofísica. Excelente. Então, eu acho que, como vídeo introdutório, eu acho que a gente conseguiu abranger aí qual que é o propósito do canal, conseguiu dar aos espectadores uma palhinha, né, do que há por vir, e acho que podemos encerrar por agora. E eu tenho aqui também que fazer um convite a vocês que façam perguntas, que vocês enviem perguntas pelo canal, pelo chat do canal, lá nos comentários, que vocês possam interagir conosco para que nos próximos vídeos, nas lives que vamos fazer, que vocês possam também trazer dúvidas, porque uma das coisas muito importantes que sempre me inquietou é que eu tinha várias dúvidas quando eu era mais jovem, que eu não conseguia perguntar para um pastor, não podia fazer na igreja. Por quê? Porque a gente tinha um campo de ciência que era completamente separado da igreja, completamente separado da fé. Mas agora não, a gente consegue, com a teofísica, unir as duas coisas. Falar de fé e também falar de ciência, falar de Deus e também falar das obras de Deus expressas na natureza. Então, eu gostaria que o professor também fizesse esse convite para o pessoal. Sim, então participe e principalmente se inscreva no canal. Nós precisamos daqueles que estão assistindo, né, a esse vídeo, que se inscrevam no canal, dê o like aí, que é fundamental para que a gente possa avançar e melhorar, inclusive, né, o nosso canal aqui, o nosso projeto, a nossa ideia é ficar cada vez melhor, e isso vai depender totalmente de você, da sua participação, porque sem o telespectador o canal não tem sentido nenhum. Exatamente. Então, esse é o convite que eu faço para aqueles que gostam da teofísica, aqueles que não conhecem, você possa participar, os que têm curiosidade aí, né, interagindo e fazendo essas perguntas conosco. Mas é muito importante que você compartilhe esse vídeo e que você se inscreva no canal e que dê o seu like. Isso aí. Okay. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até mais.